Minha gente, o movimento Brasil Livre, né, que você já está acostumado a ver já há alguns anos no país, chegou a Linhares, né, há algum tempo e promove nesta quinta-feira uma agenda importante, né, com palestras discutindo aí assuntos interessantes sobre o Brasil, né, propostas para o Brasil melhorar. Para falar conosco sobre o assunto, sobre esse movimento aqui na cidade, eu converso com o coordenador do MBL Linhares, que é o Caio Martins. Tudo bem, Caio? Tudo bem, boa noite, Cláudio, boa noite, telespectadores. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Prazer para nós. Caio, como é que surgiu a ideia de trazer esse ciclo de palestras? Né? Serão 3 palestrantes, né, no Centro Cultural Nice Avanza. Aliás, inscrições abertas, mas já são as últimas vagas, né? A gente está em 140, a gente tem 140 inscrições e são 150 que fecha, né? Então corre. Como é que faz para se inscrever? Logo para a gente começar aqui. Então, você entra nas redes sociais do movimento, né? MBL Linhares, só jogar isso no Facebook e no Instagram. E aí lá vai ter um link, você clica e se inscreve. É rapidinho. Aí está garantido o seu espaço. Isso. Falando do evento de amanhã, Caio, esse ciclo de palestras aí, que propostas são essas que propõe o movimento Brasil Livre? Então, a proposta do evento é trazer mais conhecimento aqui para Linhares, é trazer um conteúdo de fácil acesso. A gente vai estar fazendo um ciclo de palestras com o tema As Reformas que o Brasil Precisa. E nós vamos estar contando com 3 especialistas nessas respectivas áreas, né, que eu vou estar falando. Aridelmo Teixeira, ele é doutor em contabilidade e dono fundador da FUCAP, né? Ele vai estar falando sobre reforma da Previdência, né? No caso, reformas econômicas. O médico Ricardo Smarzaro, que vai estar falando sobre as reformas na saúde. E o advogado Lucas Caramussa, que vai estar falando sobre reformas na justiça. E aí vai ser um ciclo de palestras, né? Meia hora cada um. Depois a gente vai abrir um painel de debates para estar respondendo as perguntas e dúvidas da galera. Ou seja, um momento onde as pessoas realmente terem acesso a saber qual a opinião de especialistas em cada área. E o bom da palestra e do evento, né, é que eles são muito didáticos, sabe? 2 ali são professores e o Ricardo já tem essa experiência. Então vai ficar uma coisa muito simples e fácil. Até porque o foco não é um público acadêmico, né? O evento é aberto. É para o público geral. Isso. É no Centro Cultural Nice Avanza, a partir de que horas? A partir das 19 horas. A partir das 19 horas. Quinta-feira, dia 23. Caio, a gente está acostumado a ver o MBL, o Movimento Brasil Livre, realmente envolvido nos principais movimentos do país já há alguns anos, né? E aqui em Linhares chegando. Como é que está a situação em Linhares, o número de membros ativos, como é que está isso aqui? Então, a gente começou o movimento, né? Há mais ou menos um mês, um mês e meio, a gente fez a reunião de oficialização do movimento, né? Aqui na cidade. Nós estamos contando com mais ou menos 30 membros, 20 membros ativos, né, no movimento. Agora, na prática, o que propõe o MBL? O MBL ele é um movimento que eu poderia estar te descrevendo em uma palavra só, que é informação. O movimento, eu posso estar contextualizando, se você quiser um pouco, o que foi o movimento. Para quem não conhece até aí de casa, né? O movimento surgiu em 2014, né, o contexto, né, era a reeleição da Dilma e uma coisa muito importante que não tinha sido previsto pela política, né, pelos os políticos do Brasil, que eram os movimentos de rua, né, as manifestações tal, e a participação ativa do público. E foi ganhando corpo, né? Isso, o MBL surge nesse contexto, que é um contexto de demanda. O povo demandava informação, o povo estava indo para a rua e se envolvendo com a política. Então surge o MBL, que é um movimento que, no início, a sua ideia inicial, né, era única e exclusivamente informação. Dar informação. O Caio é jovem, é estudante de 17 anos, né, Caio? 17 anos. 17 anos, está terminando o ensino médio, já falou aqui que vai cursar economia. Economia. Né, já está antenado com as questões econômicas do país, é um jovem bastante engajado. Agora, Caio, a gente vê no MBL muito jovem, mas há pessoas também de um pouco mais de idade, né? Então, o movimento ele nasceu da juventude, né? Os líderes do movimento na época, em 2014, tinham a minha idade, 17, 18 anos. E eram meninos, sabe, com ideias na cabeça e coragem para ir lá e fazer. Mas o movimento, aqui em Linhares nós temos gente de 57 anos, só para você ter uma ideia. Bacana. A gente tem pessoas com 14 anos, então assim, é quem quiser vir, é uma política boa. A gente usa muito o termo errado, né, que é velha política e nova política, né? Nós do MBL, nós entendemos que existe a boa e a má política. Então, assim, juventude ou não, isso é mais do seu pensamento, do seu modo de agir. Agora, apesar de defender tudo isso, e a gente sabe que a política ela é muito importante, só através dela a gente muda a nossa sociedade, o MBL, pelo que você está me dizendo, ele é apartidário, ele não tem ligação nenhuma com o partido, enfim. Então, nós oficializamos o movimento na reunião, né? E na reunião a gente abordou, né, os assuntos, deu uma pincelada no que é o movimento, quais são os objetivos dele para a cidade de Linhares, né, e o MBL ano eleitoral. Nós somos um movimento totalmente apartidário, nós somos um movimento totalmente financiado com dinheiro privado, sabe, zero de dinheiro público.
e o movimento ele não apoia ninguém diretamente. Ou seja, o MBL não vai lançar candidato, não vai apoiar. Então, o movimento surgiu, como eu tinha te falado antes, o movimento surgiu como uma expressão que o Kim usa, que é o líder fundador do nosso movimento, né, que é para mudar, que é para trabalhar a música primeiro para depois trabalhar com os dançarinos, né? Entendi. Então, assim, é uma expressão que a gente vai contextualizando, a gente vê que a gente primeiro trabalha o debate público para depois transformar em força política. Então, assim, o movimento ele não é um movimento para apoiar diretamente pessoas, mas os próprios membros do MBL, como consequência dessa mudança do debate público, se lançaram candidatos, né, para mudar a força política. Mas o movimento não apoia ninguém diretamente. Ele não vai chegar e vai falar, MBL apoia prefeito tal. Entendi. Bom, e como é que o MBL visualiza? Nós temos aí a nossa política local, né? Isso. Nós estamos no ano, aliás, o ano que vem nós teremos eleições e toda essa articulação já começa, o MBL está de olho nisso também. Então, nosso foco não é lançar ninguém, sabe? Ninguém do movimento entrar para a política, né? Como um vereador, prefeito, mas o nosso trabalho, o que a gente quer trazer para Linhares, e esse foi o motivo que a gente criou, a gente fundou o MBL, é a mudança do debate público em âmbito municipal. A gente teve isso nos últimos 5 anos no Brasil, tanto é que a gente vê pessoas, eu sou um exemplo claro, né, que são pessoas de 17, 16 anos e até pessoas mais velhas discutindo sobre política no seu dia a dia, pesquisando mais a fundo os assuntos, e é essa mentalidade que a gente quer concretizar na cidade. A gente quer trazer informação em âmbito municipal, quer mostrar o que eles fazem lá na Câmara, quer mostrar o que o prefeito está fazendo, o que está acontecendo, né, no cenário político e econômico da cidade. Mais ou menos aquilo que você disse, que é em relação à informação, que é o foco. Facilitação de conteúdo. Facilitação de conteúdo. Bacana, importante ver jovens engajados. O Caio, né, como eu disse, tem 17 anos apenas, já está engajado aí nas questões do nosso município. E é preciso que os jovens, né, estejam integrados, porque eles serão daqui a pouco os nossos... É o futuro, né? Os nossos líderes aí, né? Então tá todo mundo convidado amanhã, nesta quinta-feira, né, a partir das 19 horas. 19 horas. Centro Cultural Nice Avanza. Na pracinha 22 de agosto. Pois é, inscrições já estão terminando, mas pode entrar nas redes sociais do MBL Linhares e fazer a inscrição. Ô Caio, nós temos visto aí, né, na grande mídia, nas redes sociais, enfim, todo um movimento com relação ao manifesto de domingo, né? Há um manifesto se desenhando, há a promessa desse manifesto em prol do governo Jair Bolsonaro. Como o MBL nacional e o MBL aqui também da nossa região acompanha esse desdobramento? Então, houve muita crítica, houve muito rompimento nessa área liberal conservadora no país, né? Por conta de algumas declarações do movimento. E eu vou estar falando aqui que o motivo pelo qual o movimento não apoiou a manifestação, né? Primeiro, a gente vai falar que é falta de organização, né? Começou muito obscuro os motivos, os reais motivos, né, que a gente estaria lá manifestando, proposto por uma área bem petista ao lado contrário, né, assim, do Brasil, que são os bolsonaristas, né? E assim, a gente achou nós como movimento achamos muito mal administrado isso. Sabe por quê? O foco do Brasil hoje a gente tem 3 principais grandes reformas para serem aprovadas, né? E apoiadas por nós, é claro. A gente não pode ficar perdendo tempo e ficar fazendo essa quebra entre nós. Nós temos o Congresso, né? E como o pessoal da ala Bolsonaro, né, criticou muito essa parte do Centrão, que queria bater nessa área, até por conta de uma carta que o presidente soltou. E assim, o nosso papel quanto movimento é articular isso bem, é movimentar isso bem. No nosso entender, né, na nossa visão, essa manifestação só tem a piorar isso, porque a gente está criticando isso, o pessoal do Bolsonaro, a ala mais direitista, né, está criticando e metendo pau nesse lado, né, da política, que é o Centrão, que concentra a maioria dos deputados, né? E assim, a maioria do Congresso, né? E assim, o nosso papel como movimento, nós vamos mandar agora 150 militantes do movimento para estarem lá em Brasília, lá no Congresso, na frente, dialogando e conversando e articulando com os deputados do Centrão. Direto nos parlamentares. Direto nos parlamentares, nos deputados e senadores. Então, assim, esse é o nosso papel como movimento. Nós não apoiamos, basicamente, a manifestação por conta disso. Pautas obscuras de início, para a gente falar o seguinte, né? Não tinha um movimento certo,
quebra, né, quebra republicana, né? Assim, não tinha, tinham alguns motivos, né, que feriam a República, né? Então a gente é contra isso. Um certo ar de desordem. Isso, tinha uma desordem mal organizada, foi bem mal organizado e feria um pouco os princípios democráticos que o movimento defende. Por isso fomos contra. Bacana, né? É importante ouvir a opinião do movimento, que está aí então convidando a você, cidadão linharense, a participar desse ciclo de palestras, discutindo propostas, né, de melhoria da nossa saúde. Segurança também? Saúde, justiça e economia. E economia. Vai ser nesta quinta-feira, no Centro Cultural Nice Avanza, a partir das 19 horas. Eu quero agradecer aqui ao Caio Martins, que é o coordenador do Movimento Brasil Livre, aqui em Linhares. A juventude engajada nas questões sociais, é isso que a gente precisa, né? A juventude realmente está antenada e não servir de massa de manobra, né? Isso. Eu agradeço a presença. E eu posso fazer só mais um convite? À vontade. Eu quero convidar você que quer fazer parte da mudança de Linhares. Eu quero convidar você para estar conhecendo o movimento, não pelo que você ouviu falar, mas pelo que a gente tem para Linhares. E você só vai saber o que o movimento tem realmente para Linhares conhecendo de verdade. Nós vamos trazer informação para o povo linharense. Nós vamos mudar esse jeito de fazer política aqui na cidade. Nós vamos concretizar esse sentimento que a população demonstrou nas últimas eleições de 2018, com toda essa mudança, com todo esse voto ideológico, né, essa coisa pela política, esse interesse. Nós vamos concretizar isso aqui em Linhares, aqui no município. Eu convido você a estar junto conosco. Bacana. Então tá todo mundo convidado. Nesta quinta-feira, 19 horas, Centro Cultural Nice Avanza. Caio Martins, coordenador do Movimento Brasil Livre. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite, Cláudio. Tá joia. Continue conosco. A você que nos acompanha pelo canal 16.1, obrigado pela sua companhia. Para quem é assinante Sky, nos assista pelo 316.1. Nas redes sociais, você nos acompanha pelo facebook.com/Rede Sim Linhares. Esse bate-papo com o Caio, todo o nosso conteúdo, você também pode rever no nosso canal no YouTube. O telefone da redação, anote aí mais uma vez, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.